Olá, Sistuano, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de aulas. Essa semana a gente vai trabalhar o capítulo 5 aí, com o tema cadeias e teias alimentares. Vamos ver do que se trata então? Aqui, no aquecendo. Os seres vivos necessitam de alimentos para viver e as relações alimentares entre eles são diferentes. Você sabe como os seres vivos obtêm seu alimento? Então, se dá uma olhadinha aqui na figura, você já vai ver como eles obtêm seu alimento aí, né? Nós temos caça, temos caçadores, aí dá uma olhadinha aí, presas e predadores. Na figura ao lado, quais os seres vivos que se alimentam preferencialmente de vegetais? Então vocês vão olhar aqui, ó, e ver quem vai se alimentar somente de vegetais, ok? Então observem bem aqui a figura do lado e vocês vão ver quem se alimentam de vegetais. Pensando nisso, a figura ao lado ilustra essas relações alimentares. Quais organismos dessa figura produzem o próprio alimento? Ou seja, quem que produz o próprio alimento? São os vegetais, porque eles fazem fotossíntese. Você não vai ver aí um vegetal saindo para caçar, né? Eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, vocês vão ver aí do lado. Vimos que cada espécie forma uma população diferente e diversas populações e interações constituem uma comunidade. Cite 3 populações observadas na figura ao lado. Quais são as populações que nós temos aqui? Temos aves, peixes, aí vocês vão observar e vão falar para mim, ok? Vamos à obra. Os componentes de uma comunidade mantêm uma relação muito estreita entre si no sentido de obtenção de alimento. Quanto a isso, os organismos são classificados em, o primeiro aqui, produtores. São clorofilados que produzem o açúcar para a própria alimentação. As plantas, as algas e outros organismos que fazem fotossíntese. Lembra que eu falei ali no começo? As plantas elas não vão sair caçar, elas vão produzir seu próprio alimento através do quê? Da fotossíntese. Isso é, fabricam o próprio alimento por meio da... Faltou um P aqui, por meio da luz do solar, do gás carbônico da atmosfera e da água e dos sais minerais do solo, eliminando o oxigênio. Então, os produtores são seres que produzem seu próprio alimento, certo? Através da fotossíntese. O que eles precisam fazer essa fotossíntese? Eles vão precisar da luz do sol, eles vão precisar do gás carbônico, água e sais minerais. Quem são os seres produtores? São as plantas, as algas, certo? São os organismos que fazem fotossíntese. Grifem para mim, por favor, esse primeiro parágrafo aqui dos produtores até oxigênio. Consumidores são primários quando têm hábitos alimentares herbívoros. O que são herbívoros mesmo? Que se alimentam de plantas, certo? Herbívoro se alimenta de planta. E secundários, seus hábitos alimentares forem carnívoros, que se alimentam de outros seres aí, que se alimentam de carne. Então, o consumidor primário são os herbívoros, que alimentam de plantas. Os secundários são os carnívoros. Os consumidores secundários podem ser predadores, parasitas ou detritívoros. Os urubus, por exemplo, alimentam de animais logo após a morte dele. Animais cuja alimentação é mista, alimentando-se ora de animais, ora de vegetais, são denominados onívoros, os que comem de tudo. Então, grifem aqui para mim também, animais até comem de tudo. Onívoros, nós, por exemplo, seres humanos, somos onívoros. Ora a gente se alimenta de vegetais, ora a gente se alimenta de animais, que são as carnes que tem aí na nossa alimentação. Nós comemos o arroz, o feijão, nós comemos a verdura, então nós comemos um pouco de tudo, então nós somos onívoros. E os decompositores, várias espécies de bactérias e alguns fungos, também microscópicos, parentes dos cogumelos,
vivem no solo, transformando cadáveres de animais e de vegetais em sais minerais, os quais serão absorvidos pelas plantas para a fabricação de açúcar pela fotossíntese. Então, ó, nós temos aqui uma teiazinha, né? Primeiro, os produtores. Eles produzem o próprio alimento, certo? São as plantas, as algas aí. Depois, consumidor primário, o primeiro consumidor aqui são os herbívoros. Depois, nós passamos os carnívoros e assim vai. E todos vão ser o quê? Vão ser consumidos pelos decompositores. Ou seja, quando eles morrerem, os decompositores vão acabar consumindo o cadáver dele para transformar em sais minerais para as plantas aí, ok? Aqui nós temos uma cadeia alimentar, um exemplo de cadeia alimentar. É uma série de organismos entre os quais há uma transferência de alimento desde os produtores até os decompositores. Cada espécie de organismo ocupa um nível alimentar. Então aqui, produtores, os vegetais, consumidores primários, são aqui os herbívoros, nesse caso aqui representado por um inseto. Os secundários, o sapo, que se alimenta do inseto. Terciário, a cobra, que se alimenta do sapo, que se alimenta do inseto, que se alimenta do produtor. E o quaternário aqui, a águia, que se alimenta da cobra, que se alimenta do sapo, que se alimenta do inseto, que se alimenta do produtor. E todos vão ser consumidos pelos decompositores, fungos e bactérias, que ajudam na decomposição dos alimentos. Em quaisquer cadeias alimentares, é muito importante a manutenção do equilíbrio em todos os níveis. Na cadeia citada, caso diminuísse o número de gaviões, provavelmente aumentaria a quantidade de cobras, mas consumidores terciários provocaria redução acentuada no número de sapos, provocando aumento do número de insetos e assim por diante. Então, para que haja um equilíbrio aí, nós temos que ter todos esses níveis de organização da cadeia alimentar. Por exemplo, se desaparecer aqui o gavião, que é o exemplo que ele está dando aí, o que vai acontecer com o número de cobras? Vai aumentar muito, certo? Aumentar muito o número de cobras aqui, o que vai acontecer com o número de sapos? Vai diminuir. Diminuir o número de sapos, vai acontecer o que com o número de insetos? Vai aumentar. Então, para que haja o equilíbrio, um depende do outro, certo? Não pode ter muito um e pouco do outro. Um depende do outro. Teia ou rede alimentar. É um conjunto de várias cadeias alimentares. Cada nível alimentar pode ser ocupado por mais de uma espécie, que é o que a gente está vendo aqui embaixo, ó. Mais de uma espécie ocupando o mesmo nível alimentar. Aqui também temos, aqui. Quanto mais espécies numa teia alimentar, mais equilibrada ela será, uma vez que cada consumidor terá mais opções de alimento. Então, ó, nós temos aqui os produtores, aqui nós temos consumidores primários, então a gente está vendo que tem mais espécies ocupando o mesmo nível, ó. Isso aqui ajuda a manter o equilíbrio, mais espécies convivendo nessa mesma teia alimentar, maior a chance de se manter esse equilíbrio. Aqui embaixo nós temos essa pirâmide aqui. Animais maiores são tão poucos que não servem de alimento para outras espécies. Se tivesse mais gaviões do que cobras, em pouco tempo as cobras sumiriam e os gaviões teriam que procurar pelos sapos ou desapareceriam da região. Normalmente representamos a cadeia alimentar por uma pirâmide, na qual cada um dos degraus representa um nível alimentar. Os produtores ocupam a base, seguidos por herbívoros, depois pelos consumidores secundários e assim sucessivamente até chegar aos consumidores quaternários. Cabe lembrar que, geralmente, como os degraus da base são maiores, neles os organismos são pequenos e mais numerosos, enquanto as espécies
acima são maiores e em menor número. Então, ó, nós estamos vendo aqui a base bem grande, que são os produtores, então tem muito mais espécie. E assim vai, ó. Quanto maior vai ficando a espécie, menor a quantidade. Os predadores em relação às suas presas são maiores e vivem mais, e se reproduzem menos. Aqui vocês podem ler depois desastres ambientais, né? Que são alguns exemplos de quando sai do equilíbrio. É só vocês lerem aí com calma. E aqui a gente vai fazer alguns exercícios. Então, ó, a gente vai montar aqui uma cadeia alimentar. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Nós temos, ó, já um modelinho muito parecido aqui em cima. É só olhar com calma que vocês vão achar. Depois, por meio de setas, monte as relações alimentares. Setas, parte do alimento, para que cada um come. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar uma cadeia alimentar aqui embaixo, com 4 consumidores. Então, nós temos aqui, ó, olha quanto exemplo que a gente pode usar. Ó. Dá para montar uma cadeiazinha aqui, se vão usando as setas. Dentro dos que estão aqui. Por exemplo, plantas. Quem come? Daí vocês vão montando até chegar no quaternário. Na cadeia alimentar abaixo, qual o papel do organismo X? Nós temos um modelo muito parecido, ó, aqui, ó. Olhe bem esse modelinho, vocês vão achar o que o X é. Depois, no esquema abaixo, qual o nível alimentar do organismo? A, B, C, D e E. Então, lembrando, ó, esse que tem a luz do sol é o produtor. Aí vocês vão ver, ó, depois do produtor, quem vem? Também está aqui, facinho de responder essa aí. Assinale a frase correta e justifique sua resposta. Os animais herbívoros ocupam. Daí vocês vão ver aqui qual que é a resposta correta. Vocês vão ver lá em cima que são animais herbívoros mesmo, que se alimentam de plantas. Daí vocês vão ver aqui e vão responder para mim. Por que os predadores podem ser considerados úteis para o ecossistema? Lembra que se acontecer alguma coisa com os predadores, o que vai acontecer com o resto do ecossistema? Se desaparecer alguém do ecossistema, o que acontece? Na seguinte cadeia alimentar, algas, crustáceos, lulas e peixes. Se diminuíssemos a população de peixes, explica o que aconteceria com a população de algas. Então, se sumiu o peixe, o que vai acontecer com a de lula? Acontecendo isso com a de lula, o que vai acontecer com o crustáceo? Até chegar na de algas. Então, o que vai acontecer? Só você pensar um pouquinho. Nós falamos sobre isso lá em cima. E o último aqui, porque os organismos da base da pirâmide alimentar são pequenos e numerosos. Eles também podem ser grandes e poucos numerosos? Eles podem ser? Dá uma olhada aqui. Tem como eles serem? É só dar uma lida aqui que vocês já vão entender o porquê. Ok, pessoal? Então, essa semana são essas 8 atividades. Façam com calma, tá facinho. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.